Olá, amigos da Sistec, sejam todos muito bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. De olho, então, em nossas manchetes. Segunda fase do projeto Guardião amplia a vigilância eletrônica contra o crime em Caratinga. Homem com parafusadeira, que ele dizia ser arma de fogo, e carregando suposta bomba caseira, é preso após roubos e ameaças em Dom Cavate, em Inhapim. Prefeitura de Santa Bárbara também quer barrar cobrança de pedágio pela Eco Rio Minas. Aberto o 18º Salão do Humor de Caratinga, sessão Maluquinhos de Humor, com participação de crianças, é a novidade deste ano. Motorista de carro de passeio morre ao bater em traseira de caminhão no Vale do Aço. E veja também, operação policial desmonta quadrilhas que atuavam no tráfico em cidades mineiras. Estes e outros assuntos daqui a pouco no TJS. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Foi anunciada nesta terça-feira a implantação da segunda etapa do projeto Guardião da Polícia Militar em Caratinga. A iniciativa busca aprimorar o combate ao crime por meio de câmeras de vigilância de última geração, instaladas em pontos estratégicos da cidade, somadas a uma central de monitoramento. O que é bom, repete, já ensina o dito popular. O projeto Guardião em Caratinga, mais que repetido, será ampliado. Ele está provando a sua eficiência com a redução dos índices de criminalidade na cidade, ajudando a polícia na prevenção dos delitos e também em sua resolução. Nós vínhamos aí de alguns anos para cá, especialmente a partir de 2015, com a incidência de crimes violentos na cidade de Caratinga, uma incidência muito elevada. Acima de 300 crimes violentos nesse acumulado de janeiro a setembro. E hoje nós estamos com 120. Então, são uma série de estratégias que, somadas, resultaram em redução criminal, uma redução significativa, de 308 para 120 crimes. Então, o resultado preventivo é o resultado que é mais sensível, que a gente percebe mais. É uma menor incidência de crimes violentos, especialmente crimes contra o patrimônio, os crimes de roubo. E, com isso, a população ela tem essa percepção, a melhoria da qualidade de vida, a população ela passa a ser menos vitimada por esses eventos adversos aí que, infelizmente ainda acontecem em todas as cidades do estado. E se 9 câmeras de vigilância já vêm produzindo resultados, imaginem 43. É o que a cidade terá agora com a implantação da segunda fase do projeto Guardião. A notícia sobre a ampliação do monitoramento foi dada em entrevista coletiva nesta terça-feira pelo Major Flávio do 62º Batalhão da PM local. Nós passamos agora na segunda fase com um emprego de quase R$500 mil em recurso, recursos aí de emenda parlamentar da ex-deputada federal Ale Silva, 300 mil que ela fez de destinação de emenda de transferência especial para o município. Então, esse recurso veio para a Prefeitura de Caratinga com destinação para esse projeto de vídeo monitoramento. E, através dessa transferência especial, o município fez um chamamento público e a contratação dessa empresa para prestar esse serviço. Além desses R$300 mil de recurso da deputada Ale Silva, nós tivemos aí 50 mil de recurso de emenda do deputado estadual Sargento Rodrigues e em torno de R$125 mil da Vale de Execuções Criminais. Então, são 3 fontes de recurso e quase R$500 mil em investimento empregado nessa segunda fase. Recursos de emendas parlamentares e verbas do Poder Judiciário foram o que tornaram possível a ampliação do projeto Guardião em Caratinga.
A maior parte das minhas emendas, tanto as impositivas quanto as de relatoria, que eu tive acesso, eu sempre fiz questão de direcioná-las. Evidentemente que 50% obrigatoriamente tinha que ir para a saúde, sempre teve que ir, e os dos outros 50% que eu tinha um pouco mais de liberdade de direcioná-las, eu fazia questão de direcioná-las para os órgãos de segurança. Por quê? Uma que foi uma das minhas principais bandeiras em época de campanha, tanto em 2018 como depois em 2022. E por que eu sempre faço isso? É lógico que pelo grande carinho que eu tenho pelas forças de segurança pública, independentemente de governo, de partido. O Judiciário Local, dentro do seu compromisso com a comunidade de Caratinga, abraçou esse projeto. Ele foi apresentado pelo comando do 62º Batalhão e nós conseguimos destinar recursos da prestação pecuniária para as fases implementadas que possibilitam a maior segurança da população local no que se refere ao monitoramento. Isso é um avanço significativo para a comarca, que não só previne a criminalidade, como também contribui significativamente na apuração dos fatos ilícitos que ocorrem na nossa comunidade e região. Um homem de 43 anos foi preso nesta segunda-feira em Inhapim, após roubar em uma loja de roupas da cidade. Horas antes, ele havia estado em Dom Cavate, onde também praticou um roubo em uma mercearia. O sujeito dizia portar uma arma de fogo e um explosivo que ameaçava detonar caso as vítimas reagissem. Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem entrando na mercearia em Dom Cavate. O criminoso parece convencer o atendente a lhe dar dinheiro. É que ele o havia ameaçado, dizendo que portava uma arma de fogo e uma bomba que explodiria no local caso não fosse atendido. A vítima aguardou por volta de 1 hora porque, segundo ele estaria com um explosivo, um artefato explosivo e qualquer coisinha detonaria. Então ele, com receio, não acionou a polícia de imediato. Somente após cerca de 1 hora, o comerciante de Dom Cavate acionou a polícia militar para comunicar o roubo. A essa hora, o autor já havia se dirigido para Inhapim, onde roubou de outra vítima em uma loja de roupas, um iPhone e um cartão bancário, usando a mesma estratégia, ameaçando com o que seria uma arma de fogo e uma bomba. Posteriormente, esse autor retornou para a cidade de Dom Cavate, abasteceu seu veículo e não negou a pagar e saiu, e entrando em um outro supermercado. E mediante as imagens que foram divulgadas pela primeira vítima, a pessoa reconheceu a semelhança e nos acionou. A surpresa foi quando a polícia militar chegou ao supermercado em Inhapim, abordou o homem e constatou que a arma de fogo e a bomba que ele supostamente carregava não existiam. Encontrado o celular da vítima, a suposta arma que ele estaria com ela na cintura, se tratava de uma furadeira daquela menor, né? Mas a coronha semelhante mesmo, que qualquer vítima assustaria. E o artefato que ele tinha falado que era o explosivo, que realmente era um pouquinho semelhante com esse artefato caseiro. E não para por aí. Para cometer seus crimes, o homem se deslocava em um carro adulterado. Ao verificar o veículo, ele tinha adulterado a placa do veículo, onde é a letra 9, ele colocou um esparadrapo, transformando na letra 8 e o número 6 da mesma forma, também colocando como fosse o número 8. Então, diante dos fatos, efetuamos a prisão do autor, do suspeito, né? E conduzimos para essa delegacia. Os materiais foram recuperados, o dinheiro da vítima lá e o celular da vítima daqui de Inhapim. E as contas do governo federal registraram déficit primário de 104 bilhões e 590 milhões de reais, de janeiro a agosto deste ano, informou a Secretaria do Tesouro Nacional. O déficit primário acontece quando as despesas superam a arrecadação. Quando é o contrário, ocorre o superávit primário. De acordo com o próprio governo, esse é o pior resultado para o período desde 2020, quando houve aumento de despesas para o combate à pandemia de Covid-19. O governo foi autorizado pelo Congresso a ter um rombo de até 238
bilhões de reais em suas contas neste ano. A área econômica informou que a sua expectativa até o momento é de que o déficit fique em 141 bilhões e 400 milhões de reais em todo o ano de 2023. Especialistas advertiram que o rombo freia investimentos e compromete a economia. Foi lançado o programa que vai viabilizar a manutenção das estradas estaduais em Minas Gerais. Na primeira fase do Conserva Pro, vão ser investidos 455 milhões de reais. O objetivo é evitar que as estradas se degradem muito e precisem ser recapeadas. O programa lançado pelo governo de Minas se une a outras iniciativas do Estado para a recuperação das rodovias mineiras. Então nós estamos falando de quadruplicar os investimentos por quilômetro em termos de manutenção, né, comparado com os contratos anteriormente vigentes. Então é um esforço muito grande de manutenção. Com isso, a gente prolonga a vida útil das nossas estradas, com isso, a gente traz mais segurança, melhora a qualidade de vida de todos os mineiros que trafegam diariamente pelas nossas estradas. A Secretaria de Estado de Infraestrutura prevê o investimento de 455 milhões de reais, que irão abranger cerca de 8.400 quilômetros pelos próximos 2 anos. São as obras de manutenção e conservação rotineira, que vão desde o tapa-buraco, a limpeza dos dispositivos de drenagem, limpeza de bueiro, roçada, sinalização vertical e horizontal. E nesses contratos a gente prevê alguns serviços que os atuais contratos não possuem. Por exemplo, a gente pode fazer remendo profundo na estrada, pode fazer pequenos serviços de fresagem. Então, com isso, a gente consegue tratar melhor alguns segmentos, né, que sempre dão problema ano a ano, que só o tapa-buraco não resolve, que a gente vai conseguir resolver de uma vez por todas com esses serviços específicos nos pontos. Inicialmente, das 40 regionais do DR, 14 serão contempladas. A expectativa é de que nos próximos anos, todas as rodovias estaduais já estejam com novos contratos de manutenção. O DR tem 40 regionais, né, em todo o estado. Cada regional tem um contrato de manutenção e conservação específico. Esses contratos foram licitados há 6 anos atrás, em média, e eles eram anuais e renovados todo ano. Então, agora nós chegamos no último ano em que a lei permite a renovação, e aí o critério usado foi esse. Quais são os que estão vencendo primeiro, que a gente não consegue mais renovar em hipótese nenhuma. As licitações já devem começar nos próximos dias para que as obras já comecem antes do período chuvoso. Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país e é importante para o Estado ter rodovias seguras e em boas condições. Uma grande prioridade, né, do governo de Minas, do nosso governador Romeu Zema, o esforço, né, de investimento em infraestrutura e de recuperação da nossa malha rodoviária. Então a gente está bastante convicto, né, haja visto as entregas que vêm ocorrendo e o nível de serviço em relação às rodovias, como há muito não se via, né, da continuidade da expansão desse programa para as demais regionais do nosso estado. Veja a seguir, Santa Bárbara do Leste também entra na justiça para barrar cobrança de pedágio pela EcoRio Minas. Muito bem, vamos então aí, né, gente? Seguindo com o nosso TJS. Após Inhapim, mais uma cidade da região entra com ação civil pública para impedir a cobrança de pedágio pela EcoRio Minas, nova concessionária de trecho da BR-116 entre o estado do Rio e Minas Gerais. Desta vez é Santa Bárbara do Leste que pede a isenção, por meio da Procuradoria-Geral do município. A solicitação diz respeito apenas aos habitantes da localidade, onde a EcoRio Minas constrói a sua praça de pedágio, já em fase de conclusão. As alegações são de que a tarifa irá sobrecarregar os moradores que precisam se movimentar diariamente por aquela área, para trabalhar e ter acesso a lazer, escolas, posto de saúde, supermercados e farmácias, dentre outros serviços. Em nota, a Prefeitura informou que, ao entrar com a ação civil pública, atende a um pedido da população, para a qual não medirá esforços para prover o bem-estar necessário. Divulgando a doutrina espírita e realizando obras de ajuda ao próximo.
Assim tem sido a caminhada do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Caratinga nos últimos 52 anos. De 28 a 30 de setembro, o centro comemorou seu aniversário com palestras de renomados estudiosos do Espiritismo de Minas e do Brasil. Sediada no bairro Esplanada, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, além de promover reuniões com seus adeptos, também realiza um intenso trabalho humanitário na cidade, oferecendo alimentação e outros cuidados a famílias carentes e mesmo pessoas em situação de rua locais. Na última semana, a entidade acrescentou à sua rotina diária as comemorações de seus 52 anos. Um ciclo de palestras marcou as celebrações. No encerramento das festividades, no último sábado, a convidada para falar foi a vice-presidente do Grupo Espírita Allan Kardec, de Timóteo, Marilda Ottoni. Uma satisfação íntima, profunda, porque essa é uma casa que eu acolhi na minha alma desde quando ela estava ainda sendo projetada no plano espiritual para aqui estar, nesse espaço. E estar aqui hoje, no momento de que encerra a Semana Espírita da casa e que a gente está no momento de celebração do aniversário da casa, para mim é realmente um presente. Uma casa que eu sei vem dedicando sua tarefa, vem dedicando seu trabalho em assistir, em amparar, em consolar e, principalmente, deixar o Evangelho de Jesus registrado na alma das pessoas para que elas possam seguir a sua jornada por onde elas forem. No caminho que elas seguirem, se elas estiverem com Jesus, de fato, elas estarão vitoriosas, elas estarão realmente conquistando tudo que elas necessitam para o seu crescimento, seu amadurecimento espiritual. E eu sei que esta casa faz isso na sua plenitude. Então, para mim, é um presente estar aqui nesta noite. O tema das atividades de aniversário do Centro Espírita Bezerra de Menezes foi Evangelho, Carta Viva à Humanidade. A entidade, presidida por Carla Provetti, ao longo de seus 52 anos de existência, tem feito diferença na vida da comunidade. Atividades ligadas mesmo à questão da doutrina espírita, que são os estudos, que são as reuniões da evangelização infantil, a palestra pública, que é sempre aos sábados, às 19h30, e a gente desenvolve algumas atividades junto da comunidade aqui do bairro Esplanada. Então, aos sábados mesmo, nós temos a reunião com as mães da comunidade que vêm ouvir o Evangelho e depois tem uma refeição que é servida para as famílias. Às terças-feiras tem um grupo que se chama Amigos do Bem, que prepara o alimento e que sai para distribuir à noite para os nossos irmãos em situação de rua. A evangelização infantil também é feita para as nossas crianças, para os filhos dos companheiros, mas também para as crianças da comunidade que vêm, participam conosco, sempre fazem uma refeição aqui junto com a gente. Carla assinala que as portas do Centro Espírita estão sempre abertas a quem quiser participar das atividades da entidade. É uma oportunidade, porque as palestras são de temas variados, então acontece sempre aos sábados, às 19h30. O endereço nosso é na Rua Sinfrônio Miranda, número 74. Mas as reuniões, durante a semana, nós temos também outras reuniões, grupos de estudo que funcionam às terças e quartas, às 19h30. Na segunda-feira, nós temos o TDM, que é um tratamento da depressão através do magnetismo, que as pessoas que se sentirem à vontade podem vir para conhecer. E quiserem colaborar de alguma maneira, a gente tem essas possibilidades. Tem oficina de costura que está funcionando às tardes de segunda-feira. Uma vez ao mês a gente realiza um bazar com roupas, utensílios domésticos, calçados que a gente ganha e a gente vende a preços assim bem interessantes aqui para a comunidade. Então a gente está durante a semana desenvolvendo várias atividades. Um acidente fatal foi registrado nesta terça-feira em trecho da BR-381, que corta o município de Antônio Dias, no Vale do Aço. Um Ford Fusion bateu na traseira de um caminhão. O condutor do carro de passeio, Júlio César Soares de Oliveira, de 35 anos, morreu logo após ser resgatado das ferragens. Ele morava em Timóteo, também no Vale do Aço. As informações são de que Júlio César teria perdido o controle da direção em uma curva, vindo a colidir contra a carreta que trafegava no mesmo sentido que o dele. Comprar carro 0 quilômetro hoje no Brasil está sendo para poucos, não é? Os preços proibitivos estão afugentando os clientes. Mas
Como em tudo na vida, o que é ruim para alguns pode ser bom para outros. O mercado de usados, por exemplo, vem levando vantagem com essa situação, como mostra esta reportagem de Diocésar Mendonça. A disparada no preço dos automóveis nos últimos anos tem várias explicações e começa no início da pandemia. A alta do dólar e a guerra na Ucrânia também impactaram. Em 2019, o valor médio era de 30 mil e o brasileiro precisaria desembolsar 30 salários mínimos da época para sair de carro novo. 3 anos depois, o mesmo carro passou a custar quase 70% a mais, o equivalente a 41 salários mínimos. Em 2023, o preço disparou mais uma vez, R$ 67 mil. O João Gleibson é revendedor de carro há 18 anos e, segundo ele, o aumento no preço dos carros usados não influenciaram no bolso do cliente. Antes a tabela do carro era 30 mil, hoje foi para 45 mil, tem carro que subiu 10 mil, tem carro que subiu 15, então assim, mas como o carro novo hoje não está se encontrando no mercado fácil para ser entregue ao cliente, então a gente está vendendo carro usado. E no caso, igual mês passado tivemos boas vendas, então isso é razoável. Aumentou a procura dos carros usados nesses últimos anos? Aumentou sim, porque devido às empresas não estar fabricando os carros novos, E concernente às aprovações do banco, como que estão essas aprovações? Os créditos estão melhores para serem adquiridos ou dificultou também um pouco essa questão do crediário? Não, eu não acho que dificultou não, porque graças a Deus tem aprovado bem financiamentos aqui na loja. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira em Caratinga região é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 23 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 20 e 32 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 20 e 33 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 32 graus centígrados. E veja a seguir, aberto o 18º Salão do Humor de Caratinga. Sessão Maluquinhos de Humor, com participação de crianças, é a novidade deste ano. Foi aberto oficialmente nesta segunda-feira 2, mais um Salão Internacional de Humor de Caratinga, agora em sua 18ª edição. Realizado mais uma vez na Casa Ziraldo de Cultura, o evento, que já se tornou referência em iniciativas do gênero, traz cartoons, charges, caricaturas e quadrinhos de artistas de todo o mundo. O Salão de Humor de Caratinga já entrou para o hall dos grandes eventos do gênero no país. Este ano foi criada a seção Maluquinhos de Humor, reunindo desenhos de estudantes da cidade de 9 a 12 anos, tendo a escritora local Marilene Godinho como homenageada. Foi um trabalho que foi feito junto com as escolas da rede municipal e também particulares, da qual os alunos fizeram desenhos, caricaturas da Marilene Godinho, que é homenageada do Salão de Humor. Então, cada escola escolheu os seus 10 melhores desenhos. Uma comissão jogadora de seleção escolheram os 3 melhores, totalizando, então, 75 desenhos de crianças da Marilene Godinho, que estarão expostos aqui, aberto ao público da Casa Ziraldo de Cultura, até a próxima sexta-feira. E, na oportunidade, eu quero agradecer à Prefeitura de Caratinga pela participação, pela parceria, e, de modo muito especial, aos diretores, os professores que envolveram nessa parceria, desse trabalho, e também as próprias crianças. Então, ele está muito feliz com o resultado desse primeiro trabalho e também pela oportunidade de poder fazer essa singela homenagem à nossa querida escritora Marilene Godinho. Grande homenageada deste ano, a escritora caratinguense Marilene Godinho
autora de dezenas de livros infanto-juvenis de grande sucesso, se disse encantada com a distinção a ela concedida. Sua figura está estampada por todo o salão, no traço dos estudantes das escolas municipais e particulares da cidade. Felicíssima. Nunca pensava de receber uma homenagem deste tamanho. Agora, acho que não mereço tanto, mas eu aceito com humildade, porque eu acho que é um incentivo à minha arte, ao meu trabalho. E fico feliz também, porque além de mim, o que está em evidência é o livro, que eu estou sendo homenageada pela minha obra, principalmente dedicada ao público infanto-juvenil. Então, o livro estando em evidência, é muito bom isso para a formação do hábito de leitura, para a formação da criança conhecer o livro e saber que a escritora é da terra, está aqui com os outros. 45 anos que eu lancei o livro em 1978, O Balão Azul, e até hoje eu estou com as crianças. Então, é uma homenagem que eu fico muito feliz, acho que não mereço, mas aceito pensando no livro e pensando que essa repercussão pode ajudar as crianças. Para os educadores, a produção de caricaturas da escritora Marilene Godinho foi um exercício de aprendizagem para os estudantes e motivo também de realização pessoal para eles. Não sabiam ao certo o que era, aí a gente fez um trabalho de pesquisa com eles, para eles conhecerem o que era uma caricatura, mostramos desenhos, né? Então foi bem bacana o envolvimento das crianças. Eles ficaram muito empolgados, há pouco tempo a Marilene esteve na escola lançando um livro, então eles já lembravam da Marilene, então foi muito bacana porque eles puderam associar aquele momento que eles tiveram com ela, né? E agora fazendo esse trabalho da caricatura. Mas a criançada não fez apenas caricaturas, não. O João Gabriel, por exemplo, de apenas 10 anos, criou até a arte do convite do Salão de Humor. Eu nunca soube que eu tinha esse potencial de fazer isso. Eu acho muito legal. A Prefeitura de Caratinga também esteve representada na abertura do 18º Salão Internacional de Humor. Fomos procurados pelo EDRA, que é o idealizador desse Salão de Humor, e a gente de imediato, né, já nos colocamos à disposição para colaborar com o projeto dele, né, ser parceiro e promover a cultura da questão da caricatura, né, que é desenhos, né, e esse ano teve uma novidade que foi o Salãozinho de Humor, né, que foi destinado a crianças da escola, das escolas municipais, né, do nosso município, e essas crianças promoveram, né, algumas caricaturas, né, fizeram em homenagem a Marilene Godinho, que é uma escritora nossa aí, que é uma referência nessa questão da escrita, e a gente só fica feliz e satisfeito de receber esse projeto e poder também levar a cultura para nossas crianças, que elas são o futuro aí da nossa cultura e da nossa cidade de Caratinga. O Salão Internacional de Humor de Caratinga é aberto ao público em geral, sem cobrança de ingresso, e funcionará na Casa Geraldo de Cultura até a próxima sexta-feira. 5 pessoas morreram nesta terça-feira durante uma operação realizada em conjunto pelo Ministério Público e a Polícia Militar, que desmontou organizações criminosas envolvidas na disputa pelo tráfico de drogas em Belo Horizonte e outras cidades mineiras. Os confrontos já causaram a morte de pelo menos 28 pessoas e tiravam a paz de várias comunidades. A repórter Andresa Brito tem mais informações. A operação foi realizada em 7 cidades mineiras. Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de prisão, além de 27 de busca e apreensão. Nos municípios de Felixlândia e Mateus Leme, a Polícia Militar foi recebida a tiros e, no confronto, 5 autores desses disparos morreram. Nós tivemos a reação desses alvos em relação à questão do cumprimento de mandado. Em Mateus Leme, 3 autores armados, 2 deles como considerados chefes e líderes dessas organizações criminosas. E num segundo ponto, na cidade de Felixlândia, também com 3 guarnições da Polícia Militar de Minas Gerais,
um dos autores, um dos líderes dessas organizações criminosas estava no local. Nós tínhamos feito um acompanhamento e um monitoramento e ele foi na data de ontem para Felixlândia. Sabíamos que ele estava acompanhado por uma escolta. Essa escolta percebe a aproximação das nossas guarnições. Há uma reação com 3 disparos de arma de fogo sendo efetuados contra os nossos policiais militares que revidam a essa injusta agressão. Também atingem os alvos, que foram socorridos para o hospital e também vêm a óbito. Também foram apreendidas 10 armas de fogo e aproximadamente R$50 mil em dinheiro. Estima-se que as duas organizações criminosas movimentaram ao longo do último ano cerca de R$14 milhões. A inteligência da Polícia Militar fez diversos levantamentos no local, entrou em contato com o Ministério Público, a gente instaurou um procedimento próprio para investigar esse fato. Continuamos com as investigações e foi assim possível identificar a liderança dessa organização, os gerentes, o que a gente chama de subgerente, o pessoal responsável pela venda direta aos usuários, e, inclusive o pessoal responsável pela lavagem de dinheiro. A operação foi motivada por investigações iniciadas a partir de uma série de homicídios causados por duas organizações criminosas que disputavam o tráfico de drogas na região do Barreiro, em Belo Horizonte, e em Contagem, nos bairros Joana d'Arc e Vila da Paz. Ao menos 28 pessoas teriam morrido em função do confronto, mas de acordo com a Polícia Militar, esse número pode chegar a 100. Lembrando que alguns desses homicídios são pessoas inocentes, não diretamente relacionadas a essas organizações criminosas, que nada tinham a ver com tráfico de drogas. Nós tivemos famílias que foram expulsas das suas casas, sem qualquer correlação direta com o tráfico, idosos que foram expulsos de casa, porque um parente era correlacionado com a gangue rival. Então, era realmente uma perturbação da população de bem que acontecia de maneira mais intensa nesses pontos. E a Polícia Militar divulgou informações nesta segunda-feira sobre o atentado ocorrido na vizinha Ipanema, na madrugada de domingo, em que um menor de 15 anos esfaqueou no pescoço um jovem de 20 anos. Ficou constatado que o crime teria sido uma vingança. Sargento Quirino, da PM de Caratinga, falou do caso. A Polícia Militar foi acionada para comparecer na Avenida Coronel Calhau, Praça Coronel Calhau, no centro de Ipanema, onde uma pessoa estava esfaqueada e caída ao solo. No local, o cidadão tinha sido esfaqueado no pescoço. Imediatamente a Polícia Militar o socorreu até o pronto atendimento municipal e, pela gravidade da lesão no pescoço, esse cidadão de 20 anos foi levado para a cidade de Maiuaçu. Na cidade de Maiuaçu, os médicos disseram que a situação dele é grave. E a Polícia Militar começou o rastreamento e descobriu onde é a casa do autor, que na verdade é menor de idade, ele tem 15 anos, e na casa dele ele estava tranquilamente. Ele falou com a Polícia Militar que ele só entrou na briga porque o irmão dele chegou em casa machucado, que o autor havia batido no irmão dele. Então, motivo pelo qual ele pegou uma faca da cozinha da mãe dele, foi até o local, encontrou com um dos autores que tinha batido no irmão dele e deu uma facada no pescoço desse cidadão, que até agora está internado em Maiuaçu. O menor foi apreendido por ato infracional análogo à tentativa de homicídio e, juntamente com a sua mãe, acompanhado da sua mãe, ele foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil. E por aqui vamos ficando, nos veremos de novo no próximo TJS. Obrigado pela companhia até aqui, um grande abraço e até a próxima.